Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o átomo de hidrogênio, ou modelo atômico de Bohr. Após Thomson conjecturar um modelo atômico que consiste numa massa positiva com pequenas cargas negativas espalhadas nela, também conhecido como pudim de pastas, Rutherford, aluno de Thomson, realizando um experimento jogando partículas alfa numa folha de ouro, percebeu que os átomos, na verdade, eram mais como grandes espaços vazios, onde as cargas negativas circulavam um pequeno núcleo positivo. Mais ou menos no esquema de um sistema planetário em torno de um Sol, de uma estrela. Após isso, Bohr, aluno de Rutherford, foi ainda mais longe e percebeu que elétrons circulando esse núcleo positivo só poderiam fazê-lo com órbitas de determinados tamanhos. Quer dizer, não pode ser um tamanho qualquer para esse círculo em torno do meu núcleo. Essas órbitas, então, são quantizadas. Em particular, eu posso calcular essas órbitas utilizando a expressão 2πr, que é o tamanho da minha órbita circular, é igual a um número inteiro de comprimentos de onda de de Broglie. Para cada órbita, essas órbitas a gente vai chamar de órbitas quânticas, esse número quântico n vai me dizer em que órbita eu estou. Em particular, esse comprimento de onda de de Broglie pode ser calculado utilizando a expressão mv é igual a h sobre lambda. Para cada órbita, eu vou ter uma velocidade diferente para esse elétron circulando nessa órbita e, portanto, um comprimento de onda de de Broglie diferente. Posso substituir isso nessa equação e isolar o raio. O raio, então, é igual a n sobre 2π, que multiplica h, que é a constante de Planck, sobre mvn. Para calcular esse v, eu posso lembrar que a força que atrai o meu elétron para o centro, que, diga-se de passagem, é uma força centrípeta, que mantém esse elétron girando, ou seja, uma força centrípeta, vai ser igual à força elétrica que há entre o núcleo positivo e o elétron negativo. É igual à força elétron entre o núcleo e o elétron. A força centrípeta eu posso calcular como mv ao quadrado sobre r. Novamente, para cada r eu tenho, para cada orbital eu tenho um nzinho associado, meu número quântico associado. Isso é igual a 1 sobre 4π ε0, carga ao quadrado do elétron, a carga do elétron vezes a carga do próton, sobre esse raio ao quadrado. Esse quadrado vai embora com isso aqui e eu posso isolar essa velocidade. Velocidade de cada orbital ao quadrado é igual a 1 sobre 4π ε0 é ao quadrado sobre mrn. Posso jogar essa velocidade aqui nessa expressão. Em particular, eu posso escrever essa expressão toda ao quadrado. Então, o raio ao quadrado vai ser igual a n ao quadrado sobre 4π ao quadrado h sobre m. E aí aqui vai multiplicar 1 sobre v ao quadrado, h ao quadrado sobre m ao quadrado, 1 sobre v ao quadrado. Então, colocando essa expressão ao contrário, né, o denominador agora vai ser o meu numerador e vice-versa. Então, 4π ε0 mrn sobre e ao quadrado. Então, eu posso cortar esse quadrado com esse n aqui, eu posso cortar esse 4 com esse aqui, eu posso cortar o quadrado do π com esse π aqui, e o que eu tenho é que Rn, esse quadrado da Rn com esse Rn aqui, é igual a n ao quadrado que multiplica h ε0 sobre π m
E ao quadrado. Se eu quiser, em particular, calcular o raio do primeiro orbital, R1, N vai ser 1, 1 ao quadrado é 1, R1 é igual a H ao quadrado ε0 sobre π M E ao quadrado. Lembrando que esse M, em todas as equações, nada mais é do que a massa do elétron, que é uma constante. A massa do elétron, a massa do elétron, a massa do elétron, a massa do elétron, a massa do elétron. Quer dizer, nessa equação, o raio do primeiro orbital é dada por uma multiplicação e divisão de constantes. Então, é fácil fazer essa conta, e em particular isso é 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Quer dizer, eu posso calcular o raio de qualquer orbital como o número desse orbital ao quadrado multiplicado por esse número. De uma maneira mais genérica, podemos simplesmente escrever isso como N que multiplica R1. Mas podemos fazer mais que isso. Sabemos então calcular o raio de cada orbital, podemos também calcular a energia associada a cada orbital. Vamos pensar em que tipos de energia temos associada a um elétron que gira em torno de um núcleo. Bom, esse elétron ele está em movimento e, portanto, possui uma energia cinética, mas ele também tem essa atração associada às cargas elétricas, tanto no núcleo quanto na carga do elétron. Então, a energia associada a cada orbital é uma soma da energia cinética desse orbital mais a energia potencial desse orbital. Energia cinética, sabemos calcular como mv ao quadrado sobre 2, novamente, m é a massa do elétron, v é o v associado a um determinado orbital, mas conhecemos v porque calculamos ele anteriormente, então essa energia cinética é m do elétron sobre 2, que multiplica, aqui o v já está ao quadrado, 1 sobre 4π ε0 E ao quadrado m Rn. Ou seja, né, esse m aqui vai embora com esse aqui, e o que temos é 1 sobre 8π ε0 E ao quadrado sobre Rn. A energia potencial, então, é a energia potencial elétrica, que é dada por menos 1 sobre 4π ε0 E ao quadrado sobre Rn. Note que o formato dessas duas energias é muito parecido, exceto que aqui eu tenho menos 1 sobre 4 e aqui eu tenho 1 sobre 8. De maneira que quando eu somo esses dois, o que eu vou ter como resultado é menos 1 sobre 4π ε0 isso. E ao quadrado sobre Rn. Nós conhecemos o Rn da outra equação, então posso substituir isso aqui. Esse valor aqui é 1 sobre 8, perdão. Certo? 1 sobre 4 menos 1 sobre 8 é a mesma coisa que 2 sobre 4. 2 sobre 8 menos 1 sobre 8, então vai ficar menos 1 sobre 8 aqui. Então isso aqui vai ficar menos 1 sobre 8π ε0, o E ao quadrado aqui em cima, vou mantê-lo. E de novo, né, eu coloco o meu R, só que ao contrário, aqui a fração ao contrário. Isso vai ser 1 sobre n ao quadrado, que multiplica πm E ao quadrado sobre ε0 H ao quadrado. Certo? E novamente eu posso
manipular essa expressão, certo? Inclusive, esse π vai embora com esse π, e o que eu tenho é 1 sobre n ao quadrado, que multiplica menos m é a quarta, sobre 8 y0 ao quadrado, h ao quadrado. Novamente, se eu quiser calcular a energia associada ao primeiro orbital, 1 sobre 1 ao quadrado vai ser só 1, então essa energia é menos m ao quadrado sobre 8π, 8y0 ao quadrado, h ao quadrado, e isso é igual a menos 13,6 electrovolts. Lembrando que electrovolts é uma medida de energia e que a gente tem uma relação entre electrovolts e joules. 1 electrovolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então a gente pode fazer a conversão se a gente quiser. Mas o que é importante aqui é que eu posso então calcular a energia de qualquer orbital como 1 sobre n ao quadrado, que multiplica a energia do primeiro orbital, que é menos 13,6 electrovolts. Certo? E aí, para que eu posso usar isso? Bom, eu tenho um elétron circulando o núcleo do meu átomo de hidrogênio, e aí eu posso fazer esse elétron absorver energia, para que ele tenha mais energia. E aí o que acontece é que o elétron vai saltar dessa camada mais inferior do átomo, da eletrosfera, indo para uma camada mais exterior. Porque note, a camada 1, que tem essa energia de menos 13,6 electrovolts, ela tem menos energia do que a camada 2, que vai ter menos 13,6 electrovolts dividido por 2 ao quadrado, ou seja, dividido por 4, que vai ter menos energia do que a terceira camada, que vai ter menos 13,6 electrovolts dividido por 3 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que a energia da primeira camada é menor que a energia da segunda camada, que é menor que a energia da terceira camada, e assim sucessivamente. Então, para que eu faça um elétron saltar de uma camada mais interna para uma mais externa, então nessa direção eu preciso absorver energia. Se eu quiser fazer ele voltar de uma camada mais exterior para uma mais interior, isso na verdade acontece no processo natural, já que o elétron vai estar mais confortável no seu estado fundamental, que é a minha primeira camada, há uma emissão de energia. Essa energia, ela é absorvida e emitida em forma de fótons. Vamos lembrar que são fótons. São ondas eletromagnéticas certo? Ondas eletromagnéticas têm esse comportamento que a gente chama de dual, a dualidade onda-partícula, então podem ser ou consideradas ondas ou partículas, que são os fótons, e aí a energia associada a um fóton é dada pela fórmula de Planck. A energia é igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência desse fóton. A frequência é a mesma frequência que a gente pensa na questão de ondas, certo? Que a velocidade é igual à frequência vezes o comprimento de onda. No caso da onda eletromagnética, de maneira geral, a gente considera que a velocidade dessa onda é a constante C, certo? Então, vou deixar essa pequena equação aqui.
Então, se eu tenho um elétron saltando de uma camada a uma outra camada, eu sei que essa energia pode ser calculada associada ao fóton que é ou emitido ou absorvido, com a energia final menos a energia inicial, mas a energia associada a cada camada pode ser calculada dessa maneira. Então isso aqui é a energia do primeiro orbital, 1 sobre n final, a camada final, ao quadrado, menos 1 sobre a camada inicial ao quadrado. Assim podemos calcular, dependendo da quantidade de energia que tem no fóton que a gente viu ou sendo absorvido ou sendo emitido, a gente pode calcular a diferença de energia entre os orbitais e, portanto, descobrir qual é o orbital de onde ele saiu e para que orbital ele foi. Por hoje é só, pessoal. Tchau!